Meu nome é Ivo Brasil, sou escritor e também estou na TV Relacionamento. Olá, bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, programa Noci Santos Talks. Conversas que transformam. Aqui sempre você vai escutar um profissional que tem muita bagagem, que tem muito conhecimento, que vai ajudar você na sua vida, na sua profissão. E eu dou as boas-vindas aqui para Rosane Tickman, uma amiga querida. Seja muito bem-vinda, Rô. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de falar de um assunto que eu adoro. Imagina, gente, que assunto seria esse, hein? Quase ninguém precisa. Comunicação não violenta, ou CNV, como a maioria das pessoas conhecem. Vocês vão ver o que é falar sobre esse tema de uma forma tão gentil. Como é a comunicação não violenta? Se todos nós soubéssemos, a vida seria muito diferente, não é mesmo, Rô? Verdade. Mas antes eu vou falar um pouquinho dela e depois eu já passo a bola aqui para a Rosane, porque ela tem muita experiência e nada melhor do que ela. Eu vou falar, na verdade, da Rosane que eu conheço há já um bom tempo. A gente participa do mesmo grupo de estudos, que é o Grupo de Excelência em Coaching e Mentoring do Conselho Regional de Administração de São Paulo. E ali é um grupo que a gente se reúne para estudar profundamente sobre coaching, sobre mentoring, sobre tudo que o profissional precisa para levar uma vida mais equilibrada, coisa que não é fácil, mas é o que a gente busca. A gente busca o nosso equilíbrio para ajudar o outro a se equilibrar. A Rosane, ela trabalhou, nossa senhora, viu, ao longo de mais de 45 anos, como é que você dá conta? Pois é, porque é isso, a pessoa que ama o que faz, nem vê o tempo passar. Ela trabalha porque ela gosta, a carreira atuando como mediadora de conflitos, facilitadora e anfitriã de grupos, de prática de comunicação não violenta, que é esse o tema que nós vamos falar aqui. Rô, fala um pouco de você, o que você faz, como é que é a tua vida? Eu faço um monte de coisas muito variadas, todas relacionadas. Eu costumo dizer que ao longo desses 45 anos eu construí uma mala de ferramentas e eu uso todas elas em todos os trabalhos que eu faço. Então, assim, eu sou coach, eu sou mentora, né? Além disso, eu sou facilitadora, como você já falou, de comunicação não violenta. Eu atuo também como mediadora de conflitos no Ministério Público. E, além disso, eu atuo profissionalmente, ganhando, e também como voluntária em várias coisas, né? Então, uma delas você já falou, que é o nosso grupo, do JEC. Além disso, eu atuo também num programa maravilhoso, 50 mais agora, né, do IVG, que dá mentoria para pessoas 50 mais que querem saber o que vão fazer nos próximos 50 anos da sua vida. Porque, na verdade, hoje, o tempo de vida se alonga. Então, depois de fazer os 50, depois de se aposentar, o que mais que as pessoas vão fazer? Então, a gente ajuda essas pessoas, é um programa voluntário. Né? Então, basicamente é isso. E no Ministério Público também atuo como mediadora de maneira voluntária. É voluntário também, né? É tão interessante a gente olhar para esse mundo hoje com essa expectativa de vida mais longa. 50 anos é jovem com muito conhecimento. 50 para cima, né? 50 mais que a gente fala. Eu gostei do termo que você colocou aqui, gerontolescente. Isso, gerontolescente. Não é legal? É um novo estilo de vida, que na verdade não dá mais para a gente olhar como era antigamente. Eu, quando criança, uma pessoa de 20 anos era velha. Olha que coisa doida. Hoje não. Hoje, com 50 anos, está na flor da idade. Porque aqui a gente já conseguiu muito conhecimento e pode voar. Não é mesmo, Rô? Exatamente. Que bacana. Então, olha, eu sei que o povo está curioso para saber o que é. Muita gente conhece, mas para muitos, CNV ainda é um tema muito diferente. Não sabe o que significa. O que é a comunicação não violenta, Rô? Bom, é um tipo de comunicação, a base dessa comunicação, que foi
criada, foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, maravilhoso psicólogo que atuou como mediador de conflitos e facilitador, e ele ensinou muita gente a comunicação não violenta, né? E ela se baseia, o core, né, o centro, o coração da comunicação não violenta é estabelecer a conexão e entre os seres humanos, quando nós nos relacionamos. E como que faz isso? Através de uma coisa que todos os seres humanos têm em comum, que são as necessidades humanas universais, né? O que são essas necessidades? Eu vou dar alguns exemplos e você vai perceber que não precisa explicar. Então, por exemplo, tem algumas necessidades, quando eu falo assim para você, estou com fome, eu tenho necessidade de alimento, não preciso falar mais nada para você. Isso basta. Estou com sede, ou estou com frio, né? Então preciso de abrigo, preciso de segurança. Tudo isso são necessidades, né? Muito bem, mas tem um outro grupo de necessidades que tem muito a ver com os relacionamentos. Por exemplo, compreensão, respeito, né? Segurança, eficácia. Todos esses são outros tipos, né, de necessidades que formam esse conjunto. E todos eles são bem compreensíveis de uma pessoa para outra. De tal forma que, como eu te dei o exemplo, se eu de repente disser para você, olha, para mim é importante o respeito e a compreensão, você vai saber do que eu estou falando. Sim, são valores. São valores, muito bem. Mas isso é o princípio da comunicação não violenta e acho que a gente agora pode continuar esmiuçando um pouco mais, sim, sobre a comunicação não violenta, né? Principalmente como esse termo não violento, o que é a violência numa comunicação? Exatamente, né? Parece até estranho, né? Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a falar em violência quando a gente vê violência física, ou violência por guerras, ou por assassinatos, enfim, é tudo muito forte. Porém, tem um outro tipo de violência, que é uma violência diferente, que provoca uma defesa na pessoa que ouviu alguma coisa, e que é disso que trata a comunicação não violenta. Então, eu vou te dar um exemplo. Você imagina um funcionário que o chefe pediu para ele fazer um relatório e tem uma data para entregar. E, de repente, o chefe viu que chegou a data e o relatório não estava pronto. Aí ele chegou para o funcionário dele e disse assim: você está atrasado com esse relatório, né? Você me deixou preocupado. Você me deixou preocupado, né? Será que isso é violento? Pois é, aparentemente é uma conversa normal no ambiente de trabalho. Se você pediu o trabalho, deu o prazo e não está pronto, aparentemente, e o que seria uma comunicação? Então, acontece o seguinte, quando ele fala, você está atrasado, esse chefe não levou em consideração nenhum fator que pudesse fazer atrasar esse relatório. Então, a culpa, ele já atribuiu culpa a esse funcionário, tá? Então, essa é uma coisa. Na hora que o funcionário ouve, você está atrasado, ele já dá um passo para trás e, opa, deixa eu me defender. Já parte para a defesa. Já parte para a defesa. Porque atacou a identidade dele. Exatamente, tá? Muito bem. Então, aí, daqui a pouco a gente vai falar também de como a gente falaria na comunicação não violenta. A segunda coisa que ele fez é assim: você me deixou preocupado. A gente nunca se preocupar, ter preocupação é um sentimento, tá? A gente sente isso, mas eu queria te dizer que todos os sentimentos não são provocados pela outra pessoa. Nós tem um texto muito lindo de um monge budista que ele fala do rio dos sentimentos.
Então ele diz que dentro de nós, fluem todos os sentimentos. E de repente, quando algo acontece, como algo que eu ouvi, algo que eu percebi, né? De repente desperta um sentimento dentro. Então, não é o outro que fez, mas é como eu enxerguei, como eu ouvi, como eu cheirei, enfim. Tá? Então, isso é muito sutil, mas é muito importante na comunicação não violenta, ter a compreensão de que não é o outro que faz eu sentir alguma coisa, mas sou eu mesmo. Sim. Olha que interessante, uma coisa simples que você trouxe aqui, que isso é super corriqueiro no dia a dia, seja na empresa ou até em casa, da gente verbalizar dessa maneira. E o outro, ele se sente, eu sou irresponsável porque não entreguei e eu estou causando problema para o meu chefe. Olha o tamanho da encrenca. Então, olha só, você falou uma palavra incrível, ele está se sentindo julgado. Então, julgamento, culpa, né? E rótulo. Eu vou te dar mais um exemplo agora em casa, na comunicação violenta em casa. Imagina que uma mãe trabalha fora, está o dia inteiro fora, chega em casa e ela abre a porta da sala, está lá o filho com as coisas espalhadas pelo chão, assim, os cadernos, os brinquedos, tudo ali. E aí ela vira para o filho e fala assim: nossa, que bagunça! Você é muito bagunceiro, né? Você acha que isso é violento? Para ela não, é normal. Para ela não é, né? Para a criança que recebe, muito bem. Então veja, ela viu a bagunça, né? Para ele aquilo não é bagunça, para ele aquilo é o jeito que ele brinca, o jeito que ele estuda, etc. Tá? E outra coisa, tem um rótulo, ela pôs um rótulo. Não tem escapatória, não tem escapatória, ela carimbou que ele é bagunceiro. Isso, inclusive, estimula ele. Bom, então sou bagunceiro, aí ele vai cumprir aquela ordem, né? Ou seja, eu sou bagunceiro. Assim como aquelas pessoas falam, eu sou muito desastrado, provavelmente escutou uma coisa dessa. Exatamente. Então você veja que nós todos aqui no Ocidente estamos tão mergulhados nesse ambiente de violência e desta forma de falar, que nós nem achamos que é violento. É como são peixes no aquário, eles não percebem que tem água em volta, né? Assim como nós não percebemos mais os ocidentais, né? Eu estou falando. Sim, né? Especialmente nós. E o Marshall dizia que quanto mais foi a civilização do homem, quanto mais ele se civilizou, ou seja, começou a viver em grandes cidades, em grandes aglomerados, não sei o quê, mais violento ele ficou. Sem perceber, porque isso é um tipo mais sutil de violência, mas que não deixa de causar aquele desconforto para quem ouve. E isso é tão interessante que você está falando, que se a gente olhar para determinados perfis, pessoas muito direto ao ponto, ela fala as coisas, solta, e para ela é normal. Mas eu falei de trabalho, eu não estava falando da pessoa. Exatamente. E a gente vê isso muito nos líderes, né? Sim. Porque os líderes já estão acostumados, já foram cobrados antes e agora estão cobrando, repetem o modelo e nem param para pensar que talvez pudesse falar de forma diferente. E aí, não significa que vai abraçar a árvore, que vai falar baixinho, que vai falar mansinho, que vai perder essa liderança, nada disso. É só mudar a forma. Como seria essa forma mais elegante e menos violenta? Muito bem. Primeira coisa é falar da primeira pessoa, de si, não falar do outro. Então, eu vou pegar esse exemplo que eu dei do relatório que estava atrasado para a gente trabalhar isso, tá? Então, assim, em vez de ele dizer, você atrasou o relatório, ele vai dizer assim, olha, eu vi o calendário, notei que hoje nós temos esse relatório para entregar. Percebo que esse relatório ainda não está pronto. Tá? Eu fiquei preocupado de ver que era hoje a data. Certo? Pronto.
Então, falou dele. Beleza, ele falou dele, tá? Muito bem, mas vamos continuar. Então, olha só, tem 4 coisas que o Marshall usa para poder falar de forma não violenta. E aí eu também queria fazer um parênteses seguinte: as pessoas que começam a aprender dizem assim, meu Deus, isso não é uma forma espontânea, parece um robô falando. Só que assim, a comunicação não violenta demanda prática, prática e prática. E à medida que você vai praticando, você vai construindo o seu próprio jeito não violento de falar. Mas aqui eu vou dar os 4 elementos que é para a pessoa ter uma ideia, né, do que a gente está falando. Então, Para entender o passo a passo, que tem uma estrutura. tem uma estrutura, mas a estrutura você vai encaixar a estrutura no melhor jeito seu, tá? Então, assim, estrutura, vamos falar. O primeiro ponto é a observação. Olha, eu olhei o calendário e percebi que esse relatório era para hoje. E o dia acabou e o relatório não está pronto. Ponto. Observação. Uma observação é como se fosse uma fotografia. A fotografia não transmite, não imputa sentimento. Não. É simplesmente aquilo que está lá na situação. É um fato. Você não sabe o que está por trás. Exatamente, descreve a situação. Tá? Muito bem. Aí ele diz, estou preocupado. É um sentimento. Então, já tem 2 elementos aí, observação, sentimento. Necessidade. Então, agora vamos falar de necessidade. Confiabilidade, confiança é um ponto importante para mim. Confiança e pontualidade, né? E eu estou achando que é capaz do cliente, o relatório era do cliente não confiar mais tanto na gente, né? Então, confiança é uma coisa importante para mim. E aí, então, esse item é a necessidade. Confiança. Então falamos da observação, do sentimento, necessidade. E veja, ele ficou preocupado porque ele ficou preocupado que alguma coisa ia impactar no cliente. Aí a imagem. Exatamente. E por fim, você tem a última parte, que é assim, vamos conversar sobre isso? O que será que eu posso te ajudar em alguma coisa? O que será que aconteceu que não deu para preparar o relatório? Né? Que é um pedido. Então, vamos conversar sobre isso, já é um pedido. E não só isso, né? Nesse caso, por exemplo, quando o chefe faz o pedido, ele está querendo ajudar. Sim. E não está querendo acusar. Não é acusar. Faltou alguma coisa para a pessoa entregar e talvez ele pudesse ter ajudado. Exatamente. Tá? Olha que interessante. Então, observação, sentimento, necessidade e pedido. Muito simples, mas não é tão óbvio. Não é tão fácil de incorporar. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados de uma forma. Então, eu costumo dizer que a comunicação não violenta também é uma mudança de modelo mental. Sem dúvida. E isso requer exercício, prática. E mesmo assim, eu sempre costumo dizer para o pessoal que eu oriento, que assim, mesmo assim, até eu, que sou humana, muitas vezes sou violenta. E a gente tem que abraçar isso, porque é a nossa humanidade. Todos nós continuamos sendo seres humanos e, mesmo assim, então, a gente tem o direito de ser humano, de ficar com raiva e de não saber o que fazer com essa raiva, não saber direcionar a energia. Então, tudo isso está contemplado. Mas isso que é o interessante, quando a gente toma consciência, ainda que eu erre, porque eu sou humana, de vez em quando eu posso errar sim, eu sei onde eu errei. Aí eu vou mudar o meu comportamento e até pedir desculpas, que é coisa rara também. Exatamente. As pessoas assumirem que cometeu uma comunicação não violenta e chegar para a pessoa e pedir desculpas. Não é fácil. Assim, falando em pedir desculpas, eu acho bonito pedir desculpas, só que pedir desculpas só eu acho que não basta. Não. Né? Porque às vezes a coisa machucou tanto
pessoa que não adianta dizer, apaga tudo, vai. Não dá para apagar. Não. O que precisa, e aí entra uma outra coisa muito importante, que é o diálogo, tá? A autenticidade, a expressão autêntica, né? Ou seja, alguém me machucou. Então, esse alguém quer conversar ou não quer. Não está pronto ainda. Não está pronto. Mas o que resolveria era um diálogo em que cada um expõe as suas necessidades, tá? E consegue deixar a relação mais forte e estabelecer a conexão, porque o diálogo tem o poder de estabelecer a conexão quando eu entendo a sua necessidade e você entende a minha. Sim. Você pode não concordar, mas mesmo assim você pode compreender. Para entender o que está por trás daquele desejo da pessoa. Quando ela, por exemplo, vamos pegar uma relação familiar. Quando um dos dois, ou ele ou ela, espera o outro para um jantar romântico e um acaba se atrasando e aí vira uma tromba, não tem discussão, nem conversa. A conversa é silenciosa, a comunicação não violenta nesse caso, né? Então eles precisam sentar, discutir até entender. Mas será que é fácil, Rô? Como que é descobrir o que está por trás? Então, não é fácil, é como eu disse, tem um exercício, né? E tem também grupos de prática, né? E esses grupos de prática, eles são interessantes porque não é só fazer exercício, mas as pessoas acabam, isso tem que ser em grupos de pessoas que confiam umas nas outras, né? E que pode ajudar a você começar a engatinhar na comunicação não violenta. Eu estou me lembrando aqui que eu tenho um livro do Marshall que é Praticando a Comunicação Não Violenta. Eu amo esse livro, porque ele traz exemplos reais. Isso. Ele mediando o relacionamento de casais, de família. E aquilo é fantástico, porque é singular demais. As pessoas, ele repete várias vezes a pergunta e a pessoa não consegue entender o valor que está por trás. É isso. É incrível, mas é uma coisa muito linda. Olha, gente, comunicação não violenta, se você nunca ouviu falar, pesquise, descubra, porque essa é a razão de ser. Nós estamos aqui nessa vida para ser feliz. Se a gente comunica com o outro sem respeitar o espaço dele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí a gente está descobrindo aqui com a Rosane que existem até grupos para fazer essa mediação. Tudo é a prática. Nós estamos aqui chegando já ao final do nosso bate-papo e eu quero que você deixe uma mensagem poderosa aí para essa gente que nos assiste e os seus contatos, onde que as pessoas te encontram. Olha, a mensagem poderosa é sempre, quando você for se relacionar com alguém, se comunicar com alguém, ouvir alguém, esteja 100% presente, ouvindo. Isso se chama escuta ativa e que é uma das joias da comunicação não violenta, porque é por meio dela que você realmente pode fazer conexão. Imagina você falando de si, quando você está com algum problema e tal, e alguém está ali olhando, tentando compreender quais são as suas necessidades, quais são os seus sentimentos e ajudando você a equacionar tudo isso dentro de você, tá? Bom, então os meus contatos podem me procurar no LinkedIn, meu nome é Rosane Schickman, né? Também no WhatsApp é o 11 99296 2420. E é isso. Excelente, maravilhoso. Tenho certeza que a audiência vai amar e aprendeu muito, porque você é muito didática na explicação. Aqui trouxe todo o passo a passo para vocês entenderem. Quem nunca ouviu falar, a partir de hoje, já pode adotar na sua vida, que vai valer a pena. Você vai descobrir, através do olhar do outro, de achar como você é educado e elegante na sua comunicação. Faça isso. Terminamos aqui, sou Lucilene Santos, no programa Noci Santos Talks, conversas que transformam. Acompanhe-nos.
comente, compartilhe, convide seus colegas, seus amigos para assistirem a TV Relacionamento. Ficamos por aqui, até a próxima.